Olá, então agora vamos explicar essa atividade da disciplina de Fundamentos de Logística, né? Essa atividade ela foi feita em conjunto, né? Em conjunto pelo professor Erso, por mim, Eliud, e também atende ao professor Leomar, são os professores dessa disciplina. Então, foi dado o início ali, né, da nossa disciplina, e de onde surgiu, né, como se começou a ter essa dimensão do processo de logística. A logística, então, é justamente esse sistema, né, de levar, né, de conduzir insumos, materiais, matérias-primas, mercadorias, produtos para o seu destino, né? Na história, nós tivemos o período das grandes navegações, né? Do qual até o nosso país foi descoberto, foi formado, né, a partir desse fluxo aí de grandes navegações, né? Onde cada país ele tinha algumas especiarias, né? O nosso país não se chama Brasil por um acaso, né? Então o pau-brasil acabava saindo daqui, né? Sendo extraído daqui do Brasil para também ser utilizado no atendimento das demandas dos países europeus, né? E assim a gente tem de maneira bem rústica ainda, né, bem ali distante, esse processo de logística. Mas houve um evento que marcou, né, ou melhor, houveram dois eventos que marcaram a necessidade do abastecimento logístico, né, que foi a Primeira e a Segunda Guerra. Na Primeira Guerra, houve justamente uma carência e uma deficiência, em alguns momentos, desse processo logístico. Por quê? Porque os insumos precisavam chegar, né, a alimentação precisava chegar às tropas que estavam lá no fronte de batalha. E como chegar com esses insumos, com essa alimentação, com o armamento, com roupa de frio, com agasalhos, com munições, como chegar com isso dentro de um ambiente de guerra. Então, a indústria ela começava a produzir e até chegar isso lá para o soldado, né, isso demandava tempo, isso resultava em vidas que eram ceifadas no fronte de batalha. Então, mais especificamente, depois da Segunda Guerra, ou durante a Segunda Guerra, né, esse processo logístico já foi aperfeiçoado. Tá? Então, nós colocamos aqui algumas questões para que você responda. Né? Então, tá lá. A primeira alternativa está dizendo o seguinte: olha, a Segunda Guerra Mundial, conflito que teve suas origens no final da década de 30, foi o grande divisor de águas para o estudo da logística. Tá? A Segunda Guerra, né? A alternativa B, a Primeira Guerra Mundial, conflito que teve suas origens no final da década de 30, foi um grande conflito, grande divisor de águas para o estudo da logística. E a C, a Primeira Guerra Mundial, é considerada o berço da logística moderna. E a logística não é uma ciência. Tá? Então, veja só. Primeiro, né, o que é ciência? Então, a ciência, ela se define por método, por teoria, por estudo, tá? Por técnicas que vão resultando dessas teorias, desses estudos e desse método. Então, quando você tem método, teoria, estudo, né, e técnicas, você tem ali uma ciência. Tá? Se você entende a logística como uma teoria
que você pode estudar conceitos, né? A teoria, você tem conceitos, você tem fundamentos, você tem termos técnicos que são daquela teoria, você tem itens que são afetos àquela teoria, como, por exemplo, você falar de agronomia, você falar de contabilidade, você falar de engenharia, você falar de arquitetura, de mecânica. Então, você tem, né, vários termos que são afetos, né, àquela realidade e que são próprios daquela realidade, ok? Então, para você dizer que a logística não é uma ciência, você teria que tirar dela alguma desses itens. Método, teoria, método, técnicas, né? E você teria que descaracterizá-la, né? E eu digo para você que a logística, ela é uma área do estudo que tem um foco específico sobre justamente esse fluxo de transporte, de comunicação entre o produto e o produtor, entre o produto e o consumidor, entre produtores e produtores, entre consumidores e consumidores, ou seja, ela tem métodos, tem técnicas e há uma teoria sistêmica por trás desse processo, tá? Então, eu posso dizer para você, ela é uma ciência, tá? A logística, então, está dentro do ramo da ciência, por quê? Porque a ciência, ela se subdivide em áreas e há uma área da ciência que se detém em estudar esses processos, ok? E é possível você identificar métodos, é possível você identificar técnicas, é possível você ter uma teoria e dentro dessa teoria você estabelecer conceitos e fundamentos, ok? Aí, bom, tá falando ali sobre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. Você precisa saber então, né, vou deixar para você pesquisar, quando foi a Primeira Guerra e quando foi a Segunda Guerra, porque se você ler ali, ou a primeira começou no final da década de 30, ou a segunda começou no final da década de 30, ok? Então, você precisa saber, tá? E se você souber, assim, quando foi a Segunda Guerra, a data, né, da guerra, você vai também ver que eu falei que na Primeira Guerra nós passamos por um problema de logística, onde muitas vidas foram ceifadas, né, por conta de falta de logística, porque até chegar o armamento, até chegar o alimento, até chegar a proteção, né, muitas vidas foram ceifadas lá no fronte de batalha, ok? Então, também não foi na Primeira Guerra, né, talvez, né, que ali está dizendo, a Primeira Guerra Mundial é considerada o berço da logística, né? E o berço é onde tem o nascedouro ali, né? Quando a gente diz assim, o berço da logística seria onde nasceu ela, né? Então, efetivamente, né, você vai ter que descobrir, então, se realmente foi a Primeira Guerra ou a Segunda Guerra, né? Porque eu já eliminei para você a questão de que a logística não é a ciência, porque ela é uma ciência, tá? E ali só tem uma alternativa correta, tá bom? Mas eu meio que já dei a dica para você. Agora vamos ver a segunda solicitação aqui, né? Marque V para a alternativa verdadeira e F para a alternativa falsa. E está dizendo o seguinte: a logística é um processo de planejamento do fluxo de materiais, objetivando a entrega dos produtos. A logística não faz
parte da nossa rotina diária. A logística tornou-se ponto estratégico dentro das empresas. A logística tem como objetivo aumentar o valor do frete e entregar os produtos quando der certo, né? Então, tá bem simples ali para você, né? Perceber que se o processo logístico, né, ele ocorre entre a comunicação de entrega de itens, né, de bens, de materiais, entre fornecedores e produtores, entre fornecedores e consumidores, entre consumidores e consumidores. Se hoje você precisa mandar uma carta para alguém, se hoje você precisa mandar uma encomenda para alguém, se hoje você precisa comprar alguma coisa de alguém, então a logística está no seu dia a dia. A logística, quando você vai no mercado, se tem mercadoria, é porque alguém levou, porque alguém comprou e alguém conduziu aquilo até lá, né? Então, a logística está no nosso dia a dia e ela passa por esse planejamento, né? E ela tem que impactar o mínimo possível no valor dos produtos e tem que dar o mais certo possível, tá? Você tem que realmente não perceber o trabalho logístico quando ela funciona bem. Quando você começa a falar, poxa, mas não chegou ainda, é sinal que o processo logístico teve alguma falha, certo? Então, eu comprei, por exemplo, um livro, né, para minha filha, eu fiz a encomenda através de um site, e estava lá um prazo, né, para que aquele produto chegasse. Esse produto já faz meses e a empresa nem me comunicou. A empresa nem me ligou, né? Então, mas o que aconteceu? No meio do caminho, aconteceu uma pandemia. No meio do caminho aconteceu um problema de fluxo de entrega de vários itens, que tem muita gente aí que está com problemas para receber os seus produtos. Porque daí já não há culpa somente do fluxo logístico, né? É porque muitas barreiras foram impostas ali, voos reduzidos, né? E todo um fluxo de comercialização dos itens foi freado aí por conta do fechamento das fronteiras e assim sucessivamente. Ok? E a terceira questão é, o que você entende por logística? Cite 3 exemplos que você conhece em que a logística está presente, tá? Então, você vai pesquisar aí e vai ver, né, em que ambiente a logística está presente, em que empresa que você conhece, né? Não necessariamente só as transportadoras, não pense a logística só transportadoras, né? Você pode ter o transporte aéreo, você pode ter o transporte fluvial, você pode ter o transporte ferroviário, rodoviário, né? Então você pode ter vários modais ali se comunicando. Ok? Então, boa atividade e um grande abraço. Até a próxima.